Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom que você está aqui nessa manhã. Deixa eu colocar o microfone para ver você de frente. Joia. A gente quer começar uma aproximação maior de tudo aquilo que a denominação nossa tem trabalhado e tem feito. A pastora Luciana esteve conosco aqui na última conferência que nós tivemos, né, que foi a conferência Singularidade, falando para as mulheres, na quarta-feira à noite, né? E ela é a organizadora, ela que manda mensagens para a gente. Tem um congresso também de mulheres que vai ser realizado no mês de março, mas à medida que o tempo for passando a gente fala com vocês. Esse é mais perto e a linha vai e andava. Você trouxe Bíblia? Que bom que você trouxe Bíblia, mas antes eu quero dar um aviso e fazer mais um negocinho. A partir de sexta-feira, irmãos, nós começamos a nossa conferência missionária desse ano, né? E é muito importante que você participe dessa conferência. Começa na véspera do feriado, depois nós temos a programação à noite, no dia do feriado. Feriado para quem mora em Araçatuba, né? Tem um pessoal de Birigui que é membro da igreja, para vocês não é feriado, né? No sábado. E dia 3 de dezembro a gente continua nos horários de escola bíblica e dos 2 cultos que nós temos. Vai estar conosco o irmão Medi. O Medi, ele é um marroquino, um muçulmano que se converteu ao evangelho. Ontem eu tive a oportunidade de ler o livro que conta o testemunho do Medi. Vale a pena ouvir o que ele tem a dizer e você é convidado nosso para estar aqui. A Sônia também, da Missão Kairos, vai estar conosco nesses dias. A Sônia chega no sábado, ela ministra no sábado à noite e no domingo pela manhã. Um aviso importante, eu não sei que dia o Medi vai contar o testemunho, tá? Houveram mudanças aí. Ok? Não sei. Ele pode contar na sexta, pode contar no sábado, pode contar no domingo. Amém? Estou avisando você para que, puxa, eu queria ter ouvido o testemunho do Medi e tal. Então, assim, se você quer ouvir ao vivo, venha na conferência. Amém, queridos? Amém? Uma coisa importante, esse aviso é para quem é membro da igreja, ok? Você que está nos visitando, fique tranquilo. Para aqueles que entendem que nós temos uma responsabilidade diante de Deus no que diz respeito à questão de contribuição. Separe uma oferta especial para a causa missionária. Amém? Traga no próximo final de semana. Por favor, faça isso, com certeza você vai ser abençoado. Amém? A gente tem sido abençoado, a gente já vai começar com um valor, e esse valor diz respeito àquela multiplicação que as células fizeram, não é? Já esse ano, não me lembro qual mês que foi, mas a gente começa com esse valor para a conferência missionária. Há alguém que está na condição de nos visitar pela primeira vez hoje? Tem alguém nessa condição? Levante a mão. Que bom, que bom. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês. Fica com uma levantada só um instante, a gente quer entregar uma lembrança da igreja para vocês. Junto com essa lembrança, há um formulário que vocês podem preencher se desejarem e entregar no final do culto para um diácono. O diácono geralmente são esses seres que ficam de pé na igreja na hora do culto, né? Ali no fundo. Você deve entregar para eles depois, no final. Eu perguntei se você trouxe Bíblia. Abre em Gênesis capítulo 12, por favor. Gênesis capítulo 12, o livro dos começos. Nós vamos abrir em algumas referências bíblicas hoje. Você não vai ver essas referências projetadas hoje. E é bom que a gente vai treinando e conhecendo os livros da Bíblia, né? Ontem o irmão perguntou para mim, né? Tem um livro apócrifo chamado Tobias. E um irmão perguntou ontem à noite para mim, será que se a gente falar na igreja, para o pessoal abrir a Bíblia no livro do profeta Tobias, eles abrem? Irmão, eu estou para dizer para você que alguns vão procurar. Vão achar que está entre os profetas menores, não é verdade? Mas na nossa Bíblia não tem Tobias, graças a Deus. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4, é o texto que vai servir de base nessa manhã para a nossa mensagem cujo tema é a vida maiúscula. Amém? Diz assim o texto: Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló
foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Querido, vamos orar. Peça ao Senhor que fale ao teu coração nessa manhã, que ministre você, que você saia daqui alimentado pela palavra de Deus e direcionado pelo Espírito Santo. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos louvar o teu nome pelo privilégio que nós temos de te adorar, de podermos abrir as Escrituras, de podermos tanto pregar quanto ouvir a tua palavra livremente na nossa nação. Que o teu Espírito Santo fale ao coração do teu povo nessa manhã. Que seja um tempo de despertamento para a glória do teu nome, Deus. Sopra sobre nós, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Quando nós olhamos para um título de pregação como esse, Vida Maiúscula, talvez na mente de alguns desavisados ele já pensa naquele quadro, né? Passa um vídeo na cabeça, um cara dirigindo o seu conversível, na verdade, entrando na academia, fazendo os seus exercícios, depois saindo, indo para o seu escritório, muito bem montado, muito bonito num lugar, e aí ele chega em casa, vem a sua esposa e seus filhos correndo para abraçá-lo, não é? Quando ele chega à noite em casa, e no final de semana ele se desloca até um lugar que obviamente é dele, com um iate, onde ele vai curtir o fim de semana com a sua família. Mas vida maiúscula, do ponto de vista de Deus e do ponto de vista bíblico, não tem nada a ver com isso. E às vezes nós somos enganados, irmãos, por esse tipo de vídeo que passa na nossa mente, ou mesmo que nós assistimos na televisão, e nós começamos a desejar um tipo de vida desse, acreditando que de fato essa é uma vida abençoada. Essa é uma vida que a gente pode chamar de vida maiúscula. Mas ao olhar para as Escrituras a gente não vê isso. Até porque, irmãos, existem muitas vidas que têm o conversível, que têm o iate, que desfruta de alguma posição no que diz respeito à sua vida profissional, mas que são vidas vazias. São vidas de aparência. E às vezes nós caímos no conto do Facebook e achamos que a vida das pessoas se resume àquilo que elas postam no Facebook. Quando na verdade não é bem assim. Existem muitas vidas que são vidas de aparência. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque uma vida de aparência não é uma vida maiúscula. Não é uma vida que Deus deseja que nós vivamos. Aliás, ao falar de vida de aparência, a gente pode dizer que até mesmo dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo, existem pessoas que vivem uma vida aparentemente de piedade. Mas, no entanto, eles só têm o quê? Uma casca de religiosidade, mas, na verdade, na essência, eles não vivem uma vida que a gente poderia chamar de uma vida maiúscula, que é a vida que Deus nos chama para viver. Ao olhar para esse texto de Gênesis, a gente entende, quando você tem um pouco de noção de teologia bíblica, que esse momento aqui do chamado de Abraão é um momento fundamental na história da nossa redenção. Deus vai tirar Abraão do meio de uma família que é uma família idólatra, vai chamar esse homem, e a partir desse homem vai criar um povo, formar uma nação, e a partir dessa nação então virá o nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Então é um momento muito importante e muito especial na história da nossa redenção. Mas eu quero chamar a atenção de você para a família de Abraão. Quando a gente abre as Escrituras no livro de Josué, lá no capítulo 24, quando Josué está reunido com toda a congregação de Israel para dar instruções, para proferir talvez o seu último discurso geral para o povo, ele vai falar que os seus antepassados eram antepassados idólatras. Nós sabemos que a família de Abraão viveu um tempo em um lugar chamado Ur dos Caldeus. Uma cidade que, segundo os arqueólogos e as escavações, mostram para nós que era uma cidade extremamente próspera. Mas a família de Abraão vive um dissabor nessa cidade. A Bíblia vai contar para nós que um dos filhos de Terá, pai de Abraão, morre em Ur dos Caldeus. O nome desse garoto era Harã, o nome desse homem era Harã, porque ele tinha filhos, então a gente pode dizer que era um homem já. Ele morre, ele falece. E a Bíblia, ao contar a história da família de Abraão, vai contar para nós que ele sai de Ur
Terá sai de Ur com a sua família e vai habitar em Harã. Mas ele sai de Ur querendo ir para Canaã, não consegue chegar em Canaã, fica parado ali em Harã. E quando a gente pensa no pai de Abraão, a gente pode pensar, o que será que levou esse homem a sair de Ur? Será que foi a experiência ruim que ele teve na perda do seu filho? Será que foram, como alguns historiadores afirmam, que Ur dos Caldeus estava começando a ser ameaçada por inimigos? O que será que leva esse homem a sair? Nós não sabemos. Mas o fato é que a família de Abraão sofre uma perda, sofre uma dificuldade. E, no entanto, isso não impede que Abraão seja chamado para viver uma vida maiúscula. Nem um começo difícil, nem decepções e perdas nas nossas vidas nos impedem de viver uma vida maiúscula, de ouvir esse chamado de Deus para uma vida maiúscula. Alguns de nós aqui damos inúmeras desculpas para não viver essa vida maiúscula, para não ouvir o chamado de Deus na nossa vida. A primeira delas é uma origem difícil, como eu acabei de dizer aqui. Mas você não sabe a minha família, a gente sempre teve muita dificuldade, a minha família não era uma família muito ajustada. Segundo, alguns dizem assim, eu vivi situações trágicas na minha vida, e outros acabam colocando até mesmo a idade, para não se lançar nessa vida maiúscula, a qual Deus o chama a viver. No entanto, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Abraão, ele sai de Harã, e vai para a terra que Deus o havia chamado. Agora, a pergunta que eu faço para você nessa manhã é, o que caracteriza uma vida maiúscula? Faz assim para o seu irmão, o que caracteriza uma vida maiúscula? Não, faz para ele assim, o que caracteriza uma vida maiúscula? Primeiro, olha aqui para mim, uma necessidade de separar-se. Olha só, o texto vai dizer para nós que Deus chama ele e manda Abraão o quê? Abraão sair da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Então uma vida maiúscula é uma vida que atende ao chamado de Deus, à necessidade imposta por Deus de separar-se. Irmão, o cristão é chamado a viver uma vida que nós podemos dizer de santa. E querido, falar disso nos dias de hoje tem se tornado em alguns lugares um tanto quanto constrangedor. Dias atrás eu coloquei num determinado lugar, que hoje em dia, quando nós falamos de uma vida separada, alguns nos rotulam como religiosos. Alguns nos rotulam como gente que quer estragar o prazer dos outros, num tempo onde geralmente a cristandade é excessivamente liberal. Mas querido, olha aqui para mim, nós somos chamados por Deus para uma vida separada. Deus sempre faz assim quando quer usar alguém, quando quer dar a uma pessoa uma vida maiúscula. Olhe para as Escrituras, olhe para a história daqueles que foram chamados por Deus. Amados, se nós estamos caminhando com Deus, há lugares onde nós não vamos pisar. Há certas coisas que nós não vamos fazer. Porque Deus nos chama para essa vida diferente. Aliás, quando a gente pensa na palavra igreja, a palavra igreja traz essa conotação. Numa tradução aqui bem simplificada para a gente entender, igreja é a assembleia dos chamados para fora. Para fora de um sistema, para fora do mundo. Mas escute, não é um chamado que torna você o quê? Que faz você desprezar o outro. Mas é uma consciência de que a sua vida pertence a Deus agora. E que você vive para o Senhor. Anda com Ele e caminha com Ele. Amém, queridos? Fatalmente, se você está buscando agradar a Deus, você vai ser rotulado como religioso nos dias de hoje. Principalmente para uma massa evangélica, irmãos, que acha que vale tudo e pode tudo. Gol de mão, cheque sem fundo, uma porção de coisas aí, está valendo, em nome de Deus vale tudo, como eu já ouvi um líder de igreja, de um líder de igreja que disse algo a respeito disso. Abra sua Bíblia no Salmo 1, capítulo 1, versículo de número 1. Salmo 1, versículo 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas atenção,
Quando a gente fala de vida separada, a gente não está dizendo que a gente vai morar num mosteiro, num lugar longe, afastado. Nós estamos dizendo que nós não vamos adquirir os hábitos que o mundo tenta impor sobre nós. A nossa mentalidade é outra, ela é renovada pelas Escrituras. A nossa forma de viver é uma forma de viver diferente. Nós criamos os nossos filhos de forma diferente. Nós lidamos com as nossas esposas de forma diferente. As mulheres lidam com seus esposos de forma diferente. A forma como se gerem os negócios são geridos de forma diferente. Quantos compreendem o que eu estou dizendo aqui? Há canais de televisão que não serão ligados dentro da minha casa. Há filmes que não passarão lá. Por quê, querido? Porque nós compreendemos a necessidade de separação que o chamado de Deus traz para nós. Agora, se a vida maiúscula é uma vida onde se vive separado, e escute o que eu estou dizendo, irmãos. Essa vida maiúscula, antes de eu entrar no segundo tópico, ela te dá poder sobre o pecado. É muito importante nós entendermos isso. O cristão, todo cristão nascido de novo, tem em si o poder para vencer o pecado. Todo cristão que ouviu o chamado de Deus, tem em si o poder para vencer o pecado. Quantos compreendem o que eu estou falando aqui? Há uma lei operando nele. Há uma ação do Espírito Santo na vida dele que o santifica, que o chama para essa vida maiúscula na presença do Senhor. Segundo, uma vida maiúscula é uma vida que entrega para abençoar outras pessoas. Quando Deus chama alguém para uma vida maiúscula, Deus tem em mente não só a vida dessa pessoa. É muito importante que você entenda isso. O dom que Deus tem dado, o chamado que Deus tem feito para a tua vida, tem a ver com a vida de outras pessoas e não só com a sua. Você é alguém a quem Deus vai usar como um instrumento. Logo, essa vida maiúscula é uma vida que não é caracterizada pelo egoísmo, irmãos. É uma vida que busca abençoar os outros. Onde nós vemos isso aí em Gênesis capítulo 12? Deus diz para Abraão o quê? Em ti serão abençoadas. Olha aí no texto. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, Abraão, serão abençoadas a partir de você. O que Deus tinha em mente na chamada de Abraão? Deus tinha em mente o Evangelho. Deus sabia que Cristo viria da descendência de Abraão. Deus chama Abraão para que outros sejam abençoados através da vida dele. Deus tem nos chamado, irmãos. Há um chamado do Espírito ecoando nesse tempo, nesse momento da igreja, nos chamando para sermos pessoas que abençoam outras pessoas. Agora, irmãos, existe um estratagema de Satanás aqui. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Quem aqui já ajudou pessoas e depois tomou um coice? Bom, gente não dá coice, não, dá sim. Deixa o coice. Quem aqui já ajudou alguém? Quem aqui já falou aquela frase assim, puxa, eu só tento ajudar. E só me lasco, para falar um eufemismo aqui. Quem já falou essa frase? Ah, vai crente, confessa aí, quem já falou? Olha aqui para mim, existe um estratagema de Satanás para você parar de viver nessa vida maiúscula que abençoa a vida do outro. E o diabo usa justamente as decepções, as feridas na alma, para fazer a gente parar. Escute, o problema não está em você que tentou ajudar, o problema está no outro que não reconheceu o que você estava fazendo. E às vezes nós somos enganados nisso e entramos nesse argumento maligno e paramos de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Deixamos de viver essa vida maiúscula. Olha só o que diz Mateus, por favor, abra sua Bíblia lá, capítulo 22, versículo 37 a 39. Não para de dar fruto bom, irmão. Não para de jorrar água boa da tua vida. Amém? Isso é estratagema maligno. A tua colheita daqui a pouco vem. Diz assim o texto, Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Faz parte do grande mandamento olhar para o outro e amar a vida do outro. Aliás, Jesus ensina no Sermão do Monte uma regra que é chamada de regra de ouro. Aquilo que você deseja que os homens vos façam, vocês devem fazer a eles. Em outras palavras, o texto está mostrando para nós que nós devemos abençoar a vida do próximo, abençoar a vida do outro. Irmãos, amar o próximo faz parte da essência da vida cristã. Deus, quando nos chama para uma vida maiúscula, Ele nos chama para abençoar a vida das outras pessoas. Diz para o seu irmão, tem a ver com o outro, viu, meu querido? Esse chamado que você sente, diga para ele, tem a ver com a vida do outro. Esse chamado para uma vida maiúscula. Terceiro, uma vida maiúscula é uma vida vivida em peregrinação. É uma vida vivida em peregrinação. No Salmo 119, versículo 19, o salmista vai dizer: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus testemunhos. O que caracteriza a vida do peregrino, você sabe, é estar de passagem. Ele sabe que a morada dele não é nesse mundo. E quando Abrão é chamado por Deus, Abrão é chamado para se tornar um peregrino. Se você conhece a história de Gênesis, você vai ver que esse patriarca vai andar por toda a terra de Canaã. Em alguns momentos ele vai levantar altares, ele vai adorar o Senhor, mas ele vai andando por aquela terra em fé. Daqui a pouco a gente fala mais de fé. Ele vai andando por aquela terra, e ele vai morando, habitando em tendas. Característica de alguém que não tem uma residência permanente. Amém, queridos? É muito importante a gente entender essa ação do Espírito na nossa vida, que nos leva à compreensão de que nós estamos andando em peregrinação. Há um perigo hoje que a gente tem percebido. Perigo que assola a Europa e que já tem sido visto no nosso país, infelizmente. A Europa vive um tempo em que as pessoas chamam de pós-cristianismo. A era depois do cristianismo. E o que levou a Europa a viver isso, irmãos, sem dúvida nenhuma, foi um problema chamado secularização. Pastor, o que tem a ver secularização com a minha vida? Por exemplo, quando você vai a um lugar onde Jesus está sendo adorado, e tudo que se fala, querido, olha aqui para mim, é em termos da vida nesse tempo, nesse mundo, de conquista disso, conquista daquilo, nós estamos olhando para uma igreja que está a caminho da secularização. Se a minha vida, todas as instâncias da minha vida, eu nunca penso na questão da eternidade, eu nunca penso nas questões da minha fé, interferindo em tudo aquilo que eu faço, querido, olha aqui para mim, eu estou no caminho da secularização. E eu preciso tomar cuidado com isso. E é muito provável que alguns aqui nessa manhã estejam nesse caminho. A nossa pátria não é aqui, diz Filipenses capítulo 3. Amém, queridos? Nós andamos aqui, muitas vezes, escute o que eu vou te dizer, o nosso coração se angustia na terra, ao vermos tudo aquilo que se passa na nossa sociedade, e a gente começa a ter sede do céu, desejo pelo céu, desejo por esse lugar onde não há injustiça. Uma vida peregrina é caracterizada por isso. Então vamos lá, 3 características então da vida peregrina. Compreende que está de passagem, é uma vida desapegada. Olha para o seu irmão e fala, desapega. Não é campanha, né? Não é propaganda de nada da televisão. Mas o que eu quero dizer com desapega? Irmão, tem camarada que se o carro dele riscar, meu amigo, se acontecer um negocinho com algo que ele tem, estraga a semana dele inteira. Quem conhece gente assim? Onde é que está a mentalidade de peregrino? A mulher, meu Deus, riscou a minha geladeira. Quebrou minha unha. Quem já viu? Então, muito silêncio aqui. Acho que as irmãs estão secularizando demais. Olha aqui para mim. Apegados excessivamente às coisas dessa vida, irmãos. Na verdade, irmãos, quando nós olhamos para as coisas que nós temos, não estou aqui tentando dizer para você que nós não temos que ser bons mordomos. Nós temos que cuidar do que Deus tem nos dado. Só que se o carro for riscado, por favor, irmãos, defenda o meu carro lá, porque a gente prega, às vezes a gente né? Olha aqui para mim, falando sério agora, olha aqui para mim.
riscou o carro. Jesus, riscaram o seu carro. Porque tudo que nós temos pertence a Ele. Uma vida cristã é o quê? É caracterizada pelo desapego, pela consciência de que não pertence à terra onde peregrina. Lembra o que Jesus fala na oração sacerdotal? Ele diz que nós não somos deste mundo. Se nós não somos deste mundo, nós somos o quê, irmãos? ETs, pastor? Não! Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, nós pertencemos àquela pátria celestial. Amém, queridos? Então, uma vida maiúscula é uma vida vivida em peregrinação. Isso é cristianismo, e amados, escuta o que eu vou te dizer. Uma vida em peregrinação tem que lidar com as situações que acontecem. Se acha que durante o tempo que Abraão andou, tinha um anjo o tempo todo junto com ele, batendo no liquidificador um suco, entregando na mão dele, sentando ele dentro de um trenozinho e levando ele sentado, em hipótese alguma. Hipótese alguma. Ele tinha que lidar com o sol, ele tinha que lidar com as dificuldades. Ele estava vivendo uma vida peregrina. Eu me lembro daquilo que Jesus falou. É tremendo o fato de que Jesus nunca engana ninguém. Jesus não é político, né? Se eu for eleito... Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto peregrinarmos nessa vida, haverão momentos de aflição. E aí uma das coisas que vai consolar o nosso coração é que essa ordem, essa terra passará. Amém? Mas a nossa vida, por estarmos em obediência a Deus, não vai passar. É isso que a gente precisa compreender e entender, queridos, para viver essa vida maiúscula que Deus tem nos chamado a viver. Quarto, uma vida que escolhe dentre tantas vozes, ouvir a voz de Deus. Uma vida maiúscula é uma vida que escolhe dentre tantas vozes, ouvir a voz de Deus. E querido, escute, há muitas vozes no nosso tempo. Há vozes inúmeras. A gente que se levanta em Deus para começar a viver essa vida maiúscula. E aí de repente acontece alguma coisa e aí vem, né? E fala assim, aí ó, é isso aí que você quer mesmo para a sua vida? Vai se acostumando com isso aí. É isso aí que você vai receber. Ontem lendo o livro do Med, o Med veio para o Brasil para ser uma espécie de... para receber proteção aqui no país. Ele veio para cá. E ele falou que o pastor dele ligou para um pastor aqui no Brasil. E quando ele chega aqui no Brasil, o pastor era para estar esperando ele no aeroporto. O pastor estava lá? Não estava. Ele tem que ficar 15 dias no Brasil sem rumo. Não é verdade? E ele conta que nessa hora o diabo já começou a falar com ele. Por quê? Porque é assim. Quando a gente começa a viver uma vida maiúscula, nós precisamos escolher o tempo todo ouvir a voz de Deus. Tem hora, irmãos, que a gente vai falar, sai Satanás em nome de Jesus. Eu escolho caminhar na presença do Senhor. Porque caminhar na presença do Senhor compensa. Olha para a vida de Abraão, compensou? Então nós precisamos entender isso, queridos. Provérbios 4:20 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Tem hora que o da direita vai ter razões, o da esquerda vai ter razões. Alguns argumentos de Satanás vão parecer que são razoáveis diante dos teus olhos, mas nós vamos ter que escolher, inclinar os nossos ouvidos para as razões que Deus nos dá. E as razões que Deus nos dá, elas são superiores. Amém, queridos? Rejeite as vozes da possibilidade de ganhar o mundo. E abrace a voz de Deus que te faz caminhar por um lugar de paz e de tranquilidade na tua alma e dentro do teu coração. Quinto, uma vida maiúscula é uma vida que se lança em obediência de fé. E aqui, irmãos, eu sei que Deus vai falar com todo mundo, mas tem alguns especificamente que vão agora ter um momento assim que eles serão confrontados. Eu sei do que eu estou dizendo para você. Você gosta de ter o controle de tudo na tua vida? Quem aqui gosta de ter o controle de tudo na sua vida? Ah, vai, irmão, confessa aí, crente. Mão difícil de levantar. Eu sou assim, Deus precisou trabalhar meu coração. Gosto de ter tudo do jeito que eu gostaria que fosse. Quem entende o que eu estou dizendo, diz amém. Amém. Tem mais gente aqui confessando agora nesse momento.
Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 8. Abre a tua Bíblia lá, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Quem deseja viver uma vida maiúscula com o Senhor aqui? Amém? Então olha só, Hebreus 11, 8. Presta atenção no que você vai ler. Pela fé, Abraão sendo chamado, vamos lá, sendo chamado, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu. Quem deseja viver a vida maiúscula, irmãos, vai viver em muitos momentos, às vezes, de incerteza, de saber onde é que vai dar. O único consolo que vai ter dentro do seu coração é saber que o Senhor está nos levando e nos levando para um lugar onde nós seremos abençoados. E aí é a hora, irmãos, que se a gente é menino na fé, a gente esperneia. Aí é a hora, irmão, que às vezes a gente fala, ué, mas Deus não está comigo. Por que isso está acontecendo? Abraão saiu em fé, obedecendo ao Senhor, crendo que o que Deus tinha para ele era muito superior àquilo que ele poderia usufruir na cidade de Harã, ou mesmo voltando para trás em Ur dos Caldeus. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender várias coisas, aliás, eu estou falando muito isso. Ele obedeceu. E se você tem ouvido a voz de Deus, obedeça. Se o Senhor tem te chamado para essa vida maiúscula, e Ele tem, obedeça a voz do Senhor. Entenda que o Senhor está te conduzindo para um lugar de bênção, ainda que você não entenda para onde a vida está indo. Amados, vai estudar a vida dos grandes homens de Deus. Recentemente nós falamos aqui, por conta da reforma protestante, acerca de Lutero. Pega o Lutero no ano de 1515 e entrevista Lutero, se isso pudesse acontecer. Se ele sabia onde Deus conduziria a vida dele, ele não sabia. Ele não sabia onde ia dar, quando ele pregou aquelas teses lá na porta do castelo de Wittenberg, da igreja do castelo de Wittenberg, ele não sabia. E no entanto Deus usou a vida desse homem extraordinariamente. Olha para você. Você sabia que hoje, no ano de 2017, no dia 26 de novembro, você teria, volta 20 anos atrás, você estaria na situação que você está hoje, você não sabe. Então Deus nos conduz dessa forma. O que nós precisamos fazer é ouvir o seu chamado. O que Deus tem é infinitamente superior àquilo que outras vozes têm dito para você, que a vida tem para te entregar, ou que a vida tem para te dar. Amém, queridos? Entenda isso. É sair corajosamente, é sair obedientemente. Lá foi Abraão, sem saber para onde ia. Mas o que estava acontecendo à medida que o tempo passava era que Abraão estava conhecendo melhor aquele que o chamava para viver esse tipo de vida. E que esse que o chamava para viver esse tipo de vida era absolutamente confiável. Amém? E esse de quem eu falo nessa manhã, que é o nosso Deus. Amém, queridos? Agora, se a gente for pensar num exemplo de vida que viveu essa vida maiúscula, melhor do que todos, a gente tem que olhar para o Cristo. A gente tem que olhar para Jesus. Que se despoja da sua glória, vem a esse mundo e vive nesse mundo a forma de vida que nós devemos viver. Amém? Amando o próximo, obedecendo a Deus, vivendo aqui como peregrino. Se você olhar para cada uma das características que foram colocadas da vida aqui, você vai perceber que Jesus viveu na essência cada uma delas, para nos deixar o exemplo de como é que nós devemos viver. Agora, existem notas tristes também na Bíblia. De um jovem que até tinha sede pelas coisas religiosas. E Jesus o chama para viver a vida maiúscula. E o texto bíblico vai dizer para nós que ele foi embora triste, porque rejeitou viver a vida maiúscula que o Senhor o oferecia. Você está lembrando do texto bíblico, é o jovem rico? Eu espero, querido, que você não termine a sua vida entendendo que tudo que você fez foi construir coisas que perecem. Mas que você ouça o chamado de Deus para a vida maiúscula. Se levante e saia.
É verdade, dizendo, eu não sei onde é que isso vai dar, mas eu sei quem é que está me chamando, eu estou indo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Não, não fica não, senta. Fica sentado. A gente vai ouvir uma canção que eu me deparei com ela essa semana. Você sabe que o convite de Jesus para viver uma vida maiúscula é feito para gente que não merece viver a vida maiúscula. Você sabe disso, não é? Vamos ouvir. Não há sequer, nunca ninguém te procurou. Não há sequer, nenhum de nós te buscou. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se há alguém que entenda, se há quem busque a ti. Mas não há sequer. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se há alguém que entenda, se há quem busque a ti. Mas não há sequer. Como poderia um cego andar em tua direção? Como poderia um morto te buscar? Como poderia eu, morto nasci, longe de ti andei? Foi quando vieste a mim, tua graça me alcançou, sem mérito algum em mim, e houve luz, enfim. Da morte liberto eu fui, de graça a vida recebi. Não há sequer. Fica de pé em nome de Jesus, querido. Nunca ninguém. A gente já viu a parte da música que eu queria que você visse. Quem era Abrão? Hoje é conhecido como pai da fé. Hoje é tido nas 3 maiores religiões do mundo, né, como o fundador delas, o grande nome. Se você perguntar para um muçulmano, por exemplo, ele vai reverenciar Abrão. No catolicismo, no protestantismo, no judaísmo, todos eles olham para Abrão e o reconhecem. E Abrão é chamado de quê? Pai da fé. Pai da fé. Que pelo fato de você ouvir a voz do Senhor, você possa ver muita gente conhecendo a Cristo através da tua vida. Nas 2 semanas atrás eu ouvi de 2 pessoas que disseram o seguinte: o ano que vem eu quero servir. E uma vida maiúscula é vivida em serviço. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Senhor, Abraão é chamado de teu amigo na palavra. Abraão é visto, e muito provavelmente não há um dia nessa terra em que ele não é pregado acerca da vida dele em algum lugar. Deus, eu oro para que o Senhor possa abrir os ouvidos do teu povo, que a voz a ser ouvida seja a tua voz, não os apelos do mundo que prometem tanta coisa, Senhor, mas que nós possamos sair nessa manhã, Deus, com a consciência de que o Senhor nos chama para viver essa vida maiúscula, não porque nós tenhamos tido uma história bonita no passado, não porque a nossa vida era grande no passado. Alguns de nós, como Abraão, estávamos num contexto de idolatria. No entanto, o Senhor se revela a nós, e em bondade o Senhor nos chama para viver essa vida.
Pai, que através de nós pessoas possam conhecer o Evangelho, que através de nós vidas sejam resgatadas. Deus, que esse pão da Tua palavra nos alimente, Deus, e que nós tenhamos ousadia para nos levantarmos, para viver a vida que o Senhor tem proposto a nós vivê-la. Eu oro pedindo essa graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: não deixe o medo segurar você, querido. Amém. Não deixe os argumentos de Satanás segurarem você, diga para ele. Chega perto da pessoa da sua família que está aqui nessa manhã, por favor, querido. Se é que você já não está perto, abraça. Se não tem ninguém da sua casa aqui, chegue perto de algum irmão ou irmã. Esteja junto. Que não fique ninguém solto agora. Se não tem ninguém de sangue, tem a família espiritual. Amém? Efésios capítulo 2 diz que nós somos uma família. A Bíblia fala a respeito disso. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Louvamos o Teu nome, Senhor amado, por nós pertencermos a Ti. E queremos te agradecer pelos nossos familiares hoje. Queremos colocar a nossa família diante da Tua presença. Deus, eu oro por cada casal que aqui está. E eu oro, Deus amado, para que os casamentos sejam abençoados pelo Senhor. Deus, eu oro para que todo casamento que enfrenta lutas, batalhas espirituais, Deus, que eles sejam abençoados por Ti. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra a vida conjugal. Orando, Deus, para que os corações sejam, ó Deus, quebrados pelo Teu Espírito Santo. Para que o coração do esposo se volte para a esposa, o coração da esposa se volte para o esposo, Senhor, em nome de Jesus. Que de verdade os casais aqui nesse lugar possam viver, Deus, possam revelar, Pai, melhor dizendo, o relacionamento de Cristo para com a igreja, no trato que tem um para com o outro, na forma como vivem um com o outro. Deus, eu oro pela vida dos nossos filhos, que os nossos filhos sejam guardados debaixo da Tua proteção. Nós oramos, ó Deus, para que eles sirvam o Senhor. Nós oramos para que o Senhor os livre de amizades más, de amizades ruins que pervertem aqueles princípios que têm sido ensinados por nós a eles. Deus, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, dizendo que eles pertencem a Ti. Rogamos, ó Pai, para que as nossas casas se encham da provisão que vem do Senhor, que haja saúde dentro dos nossos lares. Pai, nós pedimos a Ti a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, amém, amém. Querido, eu reforço para você que sexta-feira a gente começa a nossa conferência, amém? Então venha para o culto na sexta-feira em nome de Jesus. Não fica assistindo novela não. Tem gente que fala assim: eu não assisto novela, eu assisto Netflix. Uma série é como uma novela, querido. Não é? Que vai prendendo você, vai segurando você. Com certeza você vai ser abençoado e desafiado nesses dias. Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre você e te dê a paz. E que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Abraça pelo menos 3 e fala: vai, querido, vai viver a vida maiúscula. Deus te abençoe.